De Lucas capítulo 11, leremos do verso 20 ao verso 26. O tema da palavra que hoje eu quero compartilhar com os amados nesse primeiro domingo de maio, e o nosso primeiro domingo do mês das famílias, nós queremos pensar sobre o tema 3 tipos de casa. E hoje você será então convidado e desafiado a identificar que tipo de casa tem sido a sua casa, que tipo de dinâmica familiar tem se desenvolvido lá na sua, junto aos seus, junto à sua família, lá na sua casa. E esse texto então, irmãos, vai nos ajudar a pensar sobre isso. Lucas capítulo 11, do verso 20 a 26. Quero ler, os irmãos acompanharão, ou na sua Bíblia, que você tem em mãos, ou a Bíblia conforme está projetado aí. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim, e aquele que comigo não ajunta espalha. E quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem. Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Amém, meus queridos? 3 tipos de casa, esse é o tema da palavra de hoje. O texto que nós lemos, irmãos, está falando sobre a relação que entidades demoníacas, entidades espirituais, malignas, podem desenvolver com determinadas pessoas. É disso que se trata o texto que nós lemos. Jesus fala, por exemplo, de uma casa que está policiada, que está sendo aqui dominada por um valente armado, no versículo 21. Essa figura representa uma pessoa quando está sob domínio de espírito maligno ou de espíritos malignos. E quando a gente lê o Evangelho, é totalmente possível a gente perceber essa possibilidade. Há pessoas que passam então a viver dominadas por essa presença de um espírito maligno e que guia a sua vida. Mas Jesus aqui vai falar também que essa casa, ela foi liberta por um valente mais forte e mais poderoso do que esse que estava dominando a casa. Diz o versículo 22, então, que este que estava ali dominando aquela casa é vencido, é superado e é expulso por alguém mais forte do que ele. Então Jesus está aqui nesta figura se referindo a uma ação libertadora de Deus na vida de um determinado indivíduo. Quando então o poder de Deus, e esse é o Todo-Poderoso, esse valente mais forte do que o outro, e que então afugenta esse espírito maligno. E depois Jesus então vai falar que essa casa, que está representando essa pessoa que fora liberta por um espírito maligno, agora ela se encontra toda arrumada, ela está em devida ordem, mas ela está vazia. E esse espírito maligno, que o texto chama de espírito imundo, que expulso,
procurou lugares onde pudesse ser acolhido ou pudesse se refugiar, não encontrando, ele volta àquela casa e encontra aquela casa vazia. E Jesus então faz uma advertência dizendo que se aquela casa não for possuída por uma presença, a presença do Todo-Poderoso, esse espírito, ele, uma vez já vencido, não terá a sorte de ser vencido novamente. Ele vai em busca de 7 espíritos piores do que ele, entrarão naquela casa, e Jesus disse que o segundo estágio será muito pior do que o primeiro. Então é disso que se trata o texto. Mas eu, irmãos, gostaria de olhar para essa passagem das Escrituras, aproveitando essa figura que Jesus usa da casa, e eu quero então explorar esse texto como uma parábola, que vai ajudar-nos a pensar sobre 3 tipos de casa, que nós identificamos, irmãos, no dia a dia, na vida de pessoas que estão vivendo na sua família, e que muitas vezes tem a ver com essas casas aqui, que o texto nos permite a pensar. O primeiro tipo de casa, irmãos, que é possível a gente identificar nesse texto, é a casa sob domínio maligno. É uma casa sob domínio maligno. Veja, o texto que lemos, nós já aqui comentamos, o texto diz no versículo 21, que essa casa, ela está dominada por um homem forte, bem armado, ele guarda essa casa, os seus bens estão seguros. Então essa casa, irmãos, ela está completamente dominada, mas Jesus vai dizer que esta casa, ela está sob um domínio maligno. Não é um domínio bom, não é um domínio saudável, não é um domínio abençoador, é um domínio maligno. Por quê? Porque o que domina essa casa é um espírito imundo, é um espírito demoníaco. E aqui, irmãos, eu gostaria de transpor para a realidade das nossas famílias, dizendo que há muitas casas que, embora não esteja ali necessariamente sendo dominada por uma entidade espiritual maligna, ela está sofrendo uma espécie de dominação maligna, porque a forma como as pessoas ou a pessoa nessa casa domina é a mesma forma que o diabo usa para dominar os outros. O que eu quero que você entenda é que, mesmo que a sua casa não tenha lá uma entidade demoníaca dominando, talvez você possa, na sua casa, estar vivendo sob o domínio maligno, não porque lá tem um demônio, mas porque talvez dentro dessa casa existem práticas de domínio que se assemelham à forma como o diabo domina. E veja que interessante, essa casa sob domínio maligno, ela tem algumas características. Primeira delas é que esse domínio é exercido por meio de armas. Porque diz aqui o versículo 21 de Lucas 11, que esse homem forte, o texto diz que ele está bem armado. Ele está bem armado. Veja, meus queridos, a arma, ela é um instrumento de defesa, mas em mãos erradas, ela é um instrumento de intimidação, ela é um instrumento de manipulação, ela é um instrumento de coerção. Aliás, quando eu morei 4 anos no Rio de Janeiro, e eu fui, por exemplo, em alguns morros como Favela do Jacarezinho, Morro da Rocinha. A Rocinha, por exemplo, 300 mil habitantes na época que eu estava lá. Ora, como é que uma comunidade de 300 mil habitantes pode ser dominada por 1000 homens? Porque esses 1000 homens estão muito bem armados. São meninos que estão lá com a metralhadora. São rapazes com fuzil. E tantos outros com pistolas.
Então usam armas, e essa arma é esse instrumento poderoso para intimidar e dominar. E aqui, meus queridos, eu gostaria de chamar sua atenção para o fato de que, se na sua casa existe uma dominação que é resultado do uso de armas, então essa dominação é maligna. Mas, pastor, lá em casa nós não temos nenhuma pistola, nós não temos nenhum revólver, nós não temos nenhuma espingarda, e não é desse tipo de arma que eu estou falando. Eu estou falando de um outro tipo de arma. Por exemplo, há famílias que elas são dominadas pelo dinheiro. Por exemplo, aquele homem da casa, ele é talvez a única fonte de renda, e é ele que cumpre o seu papel de prover a casa, de alimentar a casa, mas ele faz uso desse expediente, o fato de ser a única fonte de renda por meio do seu trabalho, para exercer uma dominação na casa, de maneira que todo mundo assiste o que ele quer, todo mundo come o que ele quer comer, todo mundo viaja só para onde ele quer viajar, tudo dentro da casa tem que acontecer do jeito que ele quer. Porque caso contrário, ele tem uma arma na mão. E ele vai usar dessa arma para, de alguma forma, coagir, manipular. Ele faz concessões financeiras, ele faz o corte nas finanças. É o instrumento que ele usa para dizer, nessa casa tudo tem que acontecer do jeito que eu quero. Às vezes essa arma pode ser, por exemplo, a relação sexual. Aí se inverte. É aquele homem que ele não quer usar do fato de administrar os recursos para dominar a casa. Pelo contrário, ele é bom, é generoso. Mas a mulher, às vezes, ela extrapola um pouquinho. Aí o marido vem e diz assim, nós vamos ter que apertar as coisas, nós temos que fazer algumas economias. Nós temos que tirar daqui, nós temos que apertar colar. Mas essa mulher não está afim disso. E aí então ela não vai dizer explicitamente, mas ela começa a fazer algumas contenções sexuais. Ela começa a limitar o acesso à vida sexual do marido. Ela começa então a se apresentar assim desanimada, né? E nas entrelinhas o marido já entendeu que se ele não liberar o cartão de crédito, as coisas não vão acontecer. E coitado desse marido, ele libera o cartão de crédito. Nem que depois ele tenha que fazer empréstimo, nem que ele tenha que pegar dinheiro com a agiota, nem que depois ele se enrole todo financeiramente. Mas quando você tem uma arma apontada para a sua cabeça, o que você faz? Você entrega tudo. Às vezes essa arma é a manutenção da culpa. É a manutenção da culpa. É aquele marido que no passado errou com a esposa, ou a esposa falhou com o marido. E tem muita gente que não perdoa, não é porque ele tem dificuldade de perdoar, mas porque ele entendeu que fazer a manutenção da culpa do outro, por meio desse não perdão, é uma arma poderosa para dominar, para constranger, para fazer com que todas as coisas aconteçam do jeito que ele quer, ela quer. Então, quando a situação está sob negociação, fazemos ou não fazemos, vamos ou não vamos, aquele que sabe do erro do outro, saca a arma e diz, eu sei o que você fez, você me deve essa. E aí o outro então precisa se render. É uma dominação, ainda que seja feita por um crente, mas é uma dominação maligna, porque quem faz isso é o diabo. Às vezes essa arma, meu querido, são informações do passado. É mais ou menos assim, não me cobre, não me exija, não me critique, porque se você fizer isso, eu jogo na cara que você fez. Então naquela casa, aquela pessoa
Ela não pode ser advertida, não pode ser criticada, ela não pode. Por quê? Porque senão ela busca as informações do passado. Ela joga sobre a mesa, ela joga na cara. E tudo vai acontecendo sempre do jeito que ela quer, porque ela tem uma arma apontada à cabeça das pessoas da família. Às vezes essa arma, irmãos, é o silêncio. O dominador nem sempre é aquele que grita, xinga, esperneia, agride, ameaça. Às vezes é o silêncio. É o silêncio. Não conversa, não cumprimenta. E aquilo vai criando um ambiente dentro da casa desagradável, o clima vai ficando ruim. E aquele silêncio é a forma de dizer: vocês vão fazer o que eu quero ou não? E aí então a família, cansada daquele silêncio opressor, vamos ceder. Vamos fazer do jeito que ela quer, né? Vamos deixar ela dominar, né? Para voltar a um ambiente agradável. Então, às vezes, o silêncio é a arma. Se você usa desse expediente, eu quero te lembrar, você pode ser crente, mas esse tipo de dominação é maligno. É maligno. Às vezes, essa arma, meu querido, é o contrário do silêncio. É aquela explosão emocional raivosa. Então, nessa casa, todo mundo pisa em ovos com ele. Todo mundo pisa em ovos com ela. Tem que tomar cuidado com o que fala. Tem que tomar cuidado, porque se falar o que ele não gosta, se fizer o que ela não gosta, pá, vira o Hulk. Né? O Hulk não é assim? Né? A gente chama, o síndrome do Hulk. Né? Deixou ele nervoso, ele se transforma num monstro. Né? Então todo mundo ali anda de conformidade às vontades, caprichos desse dominador. A arma é essa possibilidade de algum momento haver uma explosão raivosa. E quando isso acontece, aí fala coisas que machucam, ferem. Então todo mundo fica pianinho na casa e deixa assistir o que ele quer, vamos viajar para onde ele quer, deixa ele gastar o dinheiro que ele quer, vamos comer o que ele quer, porque senão já sabe o que acontece. Às vezes essa arma, irmãos, é o vitimismo. Ele se faz de papel de vítima. Quando as coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer, aí ele começa, porque ninguém me valoriza. Nessa casa ninguém gosta de mim. Aí ele começa a fazer aquele papel é como se ele fosse inferior, né? Aqui eu sou inferior. As coisas não estão acontecendo do jeito que ele quer, ele começa, mas é assim mesmo, né? Eu sempre sou o errado. Nessa casa eu sou sempre o errado. Sabe, começa a fazer aquele papel de injustiçado. As coisas não estão acontecendo do jeito que ele queria. Daí ele começa, depois de tudo que eu já fiz para vocês. Aí ele começa a bancar alguém que não é grato, né? As pessoas não são gratas com ele, sabe? Então é o papel do vitimismo, sabe? É o papel do fraco. Se vale de uma doença, se vale de um problema, sabe? Para poder fazer com que a casa se renda às suas vontades. E o pior tipo de arma é o controle espiritual. A gente pode chamar também de manipulação religiosa. Ano passado eu lidava com uma situação, não é daqui, é uma pessoa de outra cidade, e que procurou-me para ajudá-lo numa situação familiar. E foi incrível que a pessoa que era o pivô do problema era uma pessoa que, sabe como que ela manipulava a família? Eu vou orar, Deus vai falar comigo, né? E nós vamos tomar uma decisão. Deus falou comigo, nós vamos fazer assim. Eu sinto de Deus, é para lá. Aí se vocês orassem, vocês saberiam. Se vocês fossem sensíveis ao Espírito Santo, vocês iam entender o que eu estou falando. Você entende?
Eu não estou dizendo que o Espírito Santo não fala com você, eu não estou dizendo que Deus não possa dirigir o cabeça do lar, mas tem pessoas que se valem desse expediente, é uma manipulação religiosa, porque ele usa a ideia de que ele é o oráculo da casa. Ele é o oráculo, Deus fala com ele. Mas nesse negócio de Deus falar com ele, tudo acontece do jeito que ele sempre quer. Do jeito que ela sempre tem interesse. Pode ser em nome de Deus, mas esse tipo de dominação é diabólico, é maligno. Mas essa casa sob domínio maligno, irmãos, ela tem uma outra característica. Essa casa, os valores da casa são as coisas, não são as pessoas. Essa casa sob domínio maligno, essa casa, os principais valores, as coisas mais preciosas, não são as pessoas, não é a esposa, não é o marido, não são os filhos, não são os pais, são os objetos, são os pertences. Olha que interessante, diz o versículo 21 do Lucas 11 o seguinte, o texto que lemos inicialmente, que esse homem forte, bem armado, ele guarda a sua casa. E ele guarda o quê? Seus bens estão seguros. Não são as pessoas da casa. Ele está ali preocupado em guardar os bens. Ele está preocupado em guardar as coisas. Então, essa casa sob domínio maligno, ela não está preocupada em proteger as pessoas que moram na casa. Não, ele está preocupado em proteger os seus bens materiais. Os bens materiais são mais importantes que as pessoas. Por exemplo, quem aqui talvez já não passou pela seguinte situação? Família vai viajar. Aí o pai, o que ele faz? Ele corre, manda lavar o carro, dá uma polida no carro, dá encerada no carro, dá aquela aspirada, deixa o carro limpinho, porque nós vamos viajar. Que gostoso viajar com o carro limpo, não é? Aí, irmãos, a ansiedade na família. Dia seguinte, vamos sair cedinho, olha que gostoso, nós vamos viajar. Mas aí a mãe está lá arrumando as coisas, o pai está arrumando as coisas, e a mãe deu um pacotinho de biscoito, aqueles recheadinhos na mão do menino. E o menino, mãe, já posso ir, vai, sobe no banco do carro traseiro e está comendo biscoitinho. Ah, você sabe criança, né? Aí aquele biscoitinho caiu para lá, ele já sentou em cima, aquele biscoitinho já melecou toda a poltrona e aquilo já esfarelou. E quando o pai vem e vê aquele carro que ele mandou aspirar, que ele mandou limpar, para viajar limpo, ele perde a cabeça. E já cata o moleque pela orelha, esse moleque já chora, e esse homem já briga com a mãe, porque a culpa foi a mulher que deu o biscoito para o menino, e a irmãzinha já entra no meio, já toma um tabefe, enfim, e cria aquele clima. Ai, estava tão gostoso, a gente ia sair para viajar, que gostoso. Não, agora entra todo mundo no carro, bicudo, a mulher está chorando, as crianças atrás, o moleque está com a orelha desse tamanho, entendeu? A menina chateada. Aí eles rodam quilômetros, até que alguém decide quebrar o clima, fazer ali uma graça. Mas, você entendeu? O que era mais importante? Não era o clima da casa, mas de repente o carro ficou mais importante. Ou então a família está reunida ali preparando o almoço, porque vai chegar a avó, vai chegar a tia, igual o pastor Edevilson ontem, né? Esperando, vinha irmão, vinha irmã e vinha filha, né? E todo mundo vindo. Mas aí, tá? A mãe foi lá receber visita hoje, lá na sua casa, assim, dia de visita é hora de tirar os cristais da cristaleira. Né? E aí então tá lá, tacinha, mas a menina tá tão empolgada, a menina já sentou na mesa, daqui a pouco ela bateu naquela taça de cristal, que foi herança da avó. Obrigado. Obrigado, a dica, entendeu? Tá vazia. Aquela taça já caiu. Não, aquela mulher
Você quebrou a taça, isso foi herança da minha tataravó, que passou para minha bisavó, que passou para minha avó, que passou para minha mãe, está comigo. E aí agora o arroz já está queimando no fogo. Sabe, aí, gente, aí acaba, entendeu? Por causa da taça que caiu. E quando chega a avó, quando chega os tios, aquele climão. Não tem clima. Por quê? Porque a taça era mais importante do que a alegria de estar em família. Portanto, meus queridos, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes somos a casa de cristãos, mas permitimos que essa dominação maligna aconteça quando a gente passa a dar mais valor às coisas do que às pessoas. Quando, por exemplo, o seu maior orgulho, as coisas que você conquistou, seu maior orgulho não são seus filhos, seu maior orgulho não é sua esposa, seu maior orgulho não é seu marido, não, seu maior orgulho é seu carro, seu maior orgulho é sua casa, seu maior orgulho é a chácara que você conquistou. Qual é seu maior orgulho? Qual é seu maior orgulho? Se o seu maior orgulho são seus bens, isso não é coisa do Espírito de Deus. Isso não é próprio de uma casa dominada pelo Espírito do Senhor. Isso é de uma casa que está sob dominação maligna, sabe? Essa casa, cujas coisas são mais importantes que as pessoas, também se torna um lugar onde as relações, elas não se desenvolvem de forma humana, porque as pessoas nessa casa não são mais humanizadas, as pessoas elas passam a ser objetificadas. Esse marido é um objeto, essa mulher é um objeto, os filhos são objetos, os pais são objetos. O que é um objeto? Objeto é isso aqui, ó. Ele não tem sentimento, eu não tenho uma relação com essa taça. Essa taça aqui, ela é só útil, eu a uso. Ela tem um valor utilitário para mim. Mas hoje eu vou embora, eu não vou ficar preocupado com ela sozinha aqui. Eu não vou ficar lá, tadinha, minha tacinha está sozinha lá, né? Não, eu não estou preocupado, porque o papel dela é me servir. E o dia que ela quebrar também eu troco por outra. Porque ela é descartável, ela é substituível. As pessoas da sua casa, qual o valor que elas têm para você? Elas são como objetos? É só o valor utilitário? Seus pais, os filhos, qual o valor que seus pais têm para você? Qual o valor que eles têm para você? É só pelo dinheiro que eles dispensam? É só pelos favores que ele pode fazer? É só pelos benefícios que ele causa a você? Porque se as pessoas na sua casa são como objetos que você só usa, tá? Isso tem a ver com esse tipo de dominação maligna, onde as pessoas, elas não têm o seu valor como pessoa, têm o seu valor no seu uso, na sua utilidade. Então, meus queridos, esse é o primeiro tipo de casa, é a casa sob domínio maligno. O segundo tipo de casa, anota aí, primeiro é a casa sob domínio maligno. O segundo tipo de casa, irmãos, é a casa desocupada. Porque agora diz o versículo 24, versículo 25, que esse espírito imundo que saiu desse homem, ele vai por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, ele pensa, vou voltar para aquela casa. Porque ele pressupõe que talvez naquela casa ele encontre guarida. E aí diz o versículo 25 que quando ele chega, a encontra varrida e em ordem. Mas ele identifica uma coisa, essa casa não está ocupada, não tem ninguém morando nessa casa, ela está vazia. Aí ele diz, eu vou voltar e trazer mais 7 piores do que eu, nós vamos entrar nessa casa, nós vamos dominar de novo essa casa e eu não vou mais sair desse lugar. Mas o que eu quero dar destaque é, esse valente, outrora vencido, ele volta e encontra essa casa desocupada. Desocupada. Meus queridos, tem muita casa desocupada, tem muita família que está desocupada. A primeira coisa que marca essa casa desocupada é a sua vaziez, ou seja, é uma família vazia. Vazia em que sentido? Por exemplo, vazia de sonhos.
Todo mundo tem seu emprego, está todo mundo ali ganhando dinheirinho, mas a família não tem mais sonhos. Ninguém mais sonha com nada. Gente, uma casa que para de sonhar, uma casa que não tem mais metas, uma casa que já não olha para frente e vislumbra algo, ela está sofrendo porque ela está vazia de sonhos. Os casais têm que sonhar, nem que sonhem com coisas que aparentemente são pequenas, mas precisa sonhar. Às vezes essa família está vazia de diálogo, não tem conversa franca nessa casa. Não há liberdade para as pessoas realmente desabafarem nessa casa. Porque esse é o nível mais profundo de diálogo, é quando as pessoas na casa têm liberdade para falar o que estão sentindo. Falar dos seus sentimentos. E encontrar nas pessoas um ouvido atento, sensível, que acolha esse sentimento, que muitas vezes está relacionado a uma dor, a uma frustração, mas nessa casa não tem esse tipo de diálogo, está vazio disso. Às vezes é uma casa que está vazio de afeto, vazia de afeto. Não tem beijo, não tem abraço, ninguém troca presente. Já não tem mais o prazer de se organizar para ter um tempo de qualidade junto. Não tem palavras de afirmação, palavras afetivas. Está vazia de afeto. Ninguém mais troca afeto nessa casa. Eles trocam farpas, mas não trocam afeto. Está vazia de afeto. Às vezes essa casa está vazia de alegria. Sabe aquela casa que parece que existe ali um funeral constante? As pessoas não riem mais nessa casa, não brincam mais nessa casa, não se divertem mais nessa casa, sabe? Entraram numa rotina, ligaram o piloto automático, estão fazendo sempre as mesmas coisas do mesmo jeito, e as coisas perderam a graça. Então essa casa não tem mais alegria. E ai de quem queira rir. Aí o cachorrinho vem todo alegrinho, rabanando o rabo, já corta o rabo do cachorro. Aqui não pode ter expressão de alegria. É vazia de alegria. Lá na nossa casa, eu tô alegre, irmãos. Pensa, lá em casa a nossa alegria, sabe qual é, irmão Nevair? É comprar uma bistequinha e fazer um churrasquinho. Aí então compramos recentemente, fizemos um alto investimento. Compramos uma churrasqueira, casa de lata, né? Sei lá, pagamos o quê? R$90? 99, quanto? 99 reais, Vega. Parcelei em 10 vezes no cartão. E eu sempre tive a fama de ser um péssimo assador de carne. Sempre, essa foi minha fama. Mas a Gi tem tido uma paciência comigo. E olha, as duas últimas vezes, deixa comigo. Eu vou assar essa carne. Compramos uma bisteca, meus queridos. Ó, as duas, mas pensa ontem, Darcy. Até o Gustavo lambeu os beiços, elogiou, falou: tá bom. Não passou do ponto, não ficou. Olha, no ponto, Johnson, no ponto. Aí eu falei, a Gi que era assadeira de carne, né? Agora a Gi aposentou, agora eu assumi. E eu não vejo a hora, o próximo feriado, o próximo domingo, nós combinamos, domingo agora vai ser um churrasquinho, não é? Pastor, o senhor está com dinheiro, comprando picanha? Não, é bisteca mesmo, é bistequinha. Entendeu? Pensa numa coisa gostosa, sabe? Ah, irmãos, é tão bom. Aí eu trago aquela churrasqueirinha, aprendi a acender também o carvão, que eu também tinha uma luta com aquilo. Aí a gente monta aquela mesinha assim na garagem. Aí é tão gostoso. É bom. Sabe? Você precisa trazer novo ar para sua casa, trazer alegria para sua casa. Você tem que criar coisas novas na sua casa, senão a casa vai ficando vazia. Sabe? Vazia de festa. Quanto tempo você não faz festa na sua casa? Ninguém faz festa, ninguém comemora nada.
O menino passou no vestibular, ninguém comemora. O marido ganhou uma promoção na empresa, ninguém comemora. A mulher ganhou um aumento de salário, ninguém comemora. O Gustavo, por exemplo, mudou de serviço, está feliz da vida. Já saiu para comemorar com a Carla? Tem que sair para comemorar. Vai comer uma pizza, chama o pastor, paga a pizza para o pastor. Entendeu? Então, sabe? Então, vazia às vezes de espiritualidade, irmãos. Vazia de espiritualidade. Nessa casa não tem oração. Nunca essa família ora. Não ora no almoço, não ora para dormir, não ora em momento nenhum. Ninguém põe um louvor para tocar nessa casa. Vazia de espiritualidade. Ninguém diz, Deus te abençoe. Amém. Vazia. Então você precisa encher essa casa. Agora o problema também dessa casa desocupada é que ela não é só vazia. Essa casa também, ela vive de aparências. Porque diz aqui o versículo 25, que esse valente, quando retorna para essa casa, ele encontra a casa vazia. Sim, só que essa casa ela está varrida e ornamentada. Vazia por dentro, mas quem olha de fora pensa que ela está uma maravilha. Famílias que vivem de aparência. Quem olha de fora é aquela família feliz. Se entrar na rede social dela, pensa numa mulher feliz. Pensa numa esposa satisfeita e realizada. Pensa num marido que está feliz no casamento. Mas lá dentro estão infelizes. Quem olha por fora pensa numa família querida, amorosa, mas lá dentro estão se degladiando, quase matando um ao outro. Quem olha de fora pensa numa família querida. Olha que povo bom de conversa, mas dentro lá de casa eles não se falam. São queridos do lado de fora, não do lado de dentro. Vive de aparência. E sabe qual que é o problema da família que vive de aparência? É que normalmente, quando eles deixam transparecer as suas disfuncionalidades, os seus desarranjos, é quando já está nas últimas. Quantas vezes, nesses 26 anos de ministério, o casal nos procura pedindo ajuda. Mas desde quando? Pastor, isso é já há anos. Há anos. Aí quando você percebe, meu filho, o casamento já está indo para o brejo. Há pouca coisa que dá para fazer. Aí você pensa, meu Deus, parecia que estava tudo tão bem. Era aparência. O problema de famílias que vivem de aparência é que feridas que não são expostas não tem como ser curada. Dores que não são reveladas não tem como ser consolado. Os desarranjos que não são trazidos à luz não tem como botar ordem nisso. Então, não queira viver de aparência. Não queira viver de aparência. Quantas vezes também esposas procuram o pastor? Pastor, eu estou conversando com o senhor aqui, mas não deixa meu marido saber. Se o marido souber que eu vim falar com o senhor para falar do problema, ele vai brigar comigo. O homem quer manter a aparência. Ele quer manter a imagem que está tudo sob controle, a família está bem, está tudo em ordem. Aí a mulher procura ajuda, sabe, na surdina, na clandestinidade. Por quê? Porque tem alguém na casa querendo manter tudo aparente. Essa é a casa desocupada, mas essa casa desocupada, ela também tem outro problema. Ela é escrava da organização. Porque essa casa aqui diz que é uma casa varrida em ordem. Varrida em ordem. E aqui eu quero ser breve, dizer que se a sua casa vive sempre varrida e em ordem, limpinha, é bem provável que as pessoas dessa casa vivem em função dessa limpeza. Não é verdade? Alguém já disse que uma casa onde tem criança e a casa está sempre arrumada, essa criança é infeliz.
essa criança não está tendo infância boa. Porque casa que tem criança, de vez em quando, está tudo bagunçado. Para a criança, não é bagunça, é o universo dela, sabe? É aquele espaço lúdico, da fantasia, da criatividade. Para o adulto é bagunça. Aí você vai lá, arruma, porque eu não estou aqui defendendo ser um porcalhão, não é isso. Mas, por outro lado, você também, preste atenção, você tem que tomar o cuidado para que as atividades que ajudam a construir afetividade na casa não estejam sendo substituídas pelas atividades que são empreendidas para manter a casa em ordem. O que eu quero dizer com isso? Pai, hoje é feriado, vamos jogar bola? Não pode. Hoje o pai vai lavar o carro. Mãe, vamos no shopping? Não, hoje nós vamos lavar a casa. Nós temos 2 banheiros para lavar, nós temos varanda para lavar. E hoje à noite, vamos sair para assistir um filme? Não, porque nós vamos estar arrebentados. Passamos o dia lavando o carro, limpando casa, à noite nós vamos dormir. E é sempre assim. Nunca tem tempo para um shopping, para um cinema, para comer um dogão, comer uma pizza, sentar e jogar conversa fora. Por quê? Porque estão sempre ocupados em função de organizar a casa. Então, quando as atividades para manter a casa em ordem começam a substituir as atividades que promovem afetividade e conexão, então essa casa não é à toa que é uma casa desocupada, vazia, fria, sem graça. E por último, irmãos, terceiro tipo de casa. É a casa liberta pelo Todo-Poderoso. Esse é o terceiro tipo de casa. A casa liberta pelo Todo-Poderoso. Porque o versículo 22 do Lucas 11 diz: quando alguém mais forte o ataca e vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Ou seja, essa casa que estava sob esse domínio maligno, agora essa casa foi liberta dessa dominação maligna. Ela foi liberta. Só que Jesus vai dizer que essa casa que fora liberta, ela pode fazer uma escolha. Ela pode fazer a escolha de ser uma casa arrumada, mas vazia. E essa vaziez, ela pode não durar muito tempo, se não for ocupada pela presença excelsa do Senhor. Ele disse que esse espírito imundo, ele pode voltar e ocupar essa casa. E essa casa limpa e organizada vai entrar num caos pior do que o primeiro. Então, às vezes, você é aquele que experimentou o agir de Deus. Deus foi lá e curou uma área da família. O Senhor trouxe solução para uma determinada situação. Mas isso não é o bastante. Agora é hora de você convidar o Senhor Jesus, não só para entrar na sua casa como bombeiro que apaga fogo, não só como médico que vem tratar o enfermo, mas como um habitante, aquele que vai residir na sua casa e que vai ter o controle de todos os cômodos, de todas as áreas da sua casa. Então, essa é a casa. Essa é a casa que eu e você precisamos ter. Não é a casa sob domínio maligno, não é a casa desocupada. A nossa casa, nós que servimos o Senhor, tem que ser essa casa, que ela é ocupada por essa presença excelsa do Todo-Poderoso. E essa casa, irmãos, que experimenta essa ação libertadora de Deus, ela tem algumas características. A primeira dela é que as coisas imundas dessa casa foram jogadas fora. As coisas imundas dessa casa
foram colocadas para fora. Porque quando Jesus fala daquela entidade que dominava aquela casa, ele classifica essa entidade de espírito imundo. Espírito imundo. Sabe o que é imundícia? A imundícia significa um estado de sujeira extrema. Imundícia é falta de higiene. Imundícia também é o acúmulo de lixo e de porcarias. A palavra porcaria está no dicionário da língua portuguesa, tá? Isso é imundície. Espírito imundo, sabe o que é? Espírito imundo é um acumulador de coisas estragadas. Ele acumula lixo, ele acumula coisa que não cheira bem. Se você tem uma casa que você julga ser ocupada pelo Todo-Poderoso, essa presença do Todo-Poderoso, então você precisa tomar consciência que as coisas imundas que estavam na sua casa, elas têm que ser jogadas fora. Tem muito casamento, irmãos, que começa a se deteriorar porque o casal são uma espécie de acumuladores. Eles acumulam no coração ressentimentos, acumulam mágoas. Aconteceu 20 anos atrás, mas está aqui, ó, eu guardei aquilo. 10 anos atrás, eu guardei, está aqui. Meu irmão, isso é imundícia. Isso é sujeira. A presença do Todo-Poderoso, ele tem que dissipar isso. A ação que dissipa a imundícia é o perdão. Então pare de ficar acumulando aquilo que já não presta mais para a sua casa. Eu não estou falando de coisa física. A outra característica dessa casa, irmãos, ela experimenta a presença do Todo-Poderoso, é que as relações elas entram em ordem. Diz aqui, irmãos, que essa casa, ela está varrida, e o texto, na minha versão, diz ela está em ordem. Ela está em ordem. Quando Deus entra na nossa casa, Ele põe as nossas relações em ordem. Ele põe nossas relações em ordem. Por exemplo, Deus começa a dar sabedoria. Cada pessoa nessa casa, ela passa a ocupar o seu devido lugar e cumprir o seu devido papel. Casas disfuncionais, os papéis estão invertidos. A Bíblia, por exemplo, diz que quem é o cabeça do lar é o marido, mas numa casa disfuncional a mulher é a cabeça. Se não, às vezes o filho ou a filha. Eles lideram a casa, eles governam a casa. Não tem como dar certo, irmãos, porque é disfuncional. Numa casa em ordem, irmãos, as prioridades não são invertidas. Por exemplo, quem é prioridade na sua casa? Seus filhos ou seu casamento? Pergunta difícil, né? É pergunta difícil, não é fácil responder. Mas a sua esposa é mais importante do que seus filhos. Seus filhos vão crescer, vão casar, vão embora, vão construir a casa deles. Prioridade, seu casamento. Não é seu trabalho, não é seu dinheiro, sequer a igreja. A prioridade é sua família, seus filhos. Quem é o centro da sua casa? Deus. Não é a esposa doente, não é o marido com as suas crises, porque às vezes a pessoa na crise, ela vira o centro da casa, o doente vira o centro. Não pode acontecer isso, o centro tem que ser sempre Deus. Isso é ordem na casa. Então essa presença do Todo-Poderoso, irmãos, faz isso. A casa entra em ordem. Deus organiza. Às vezes o que você precisa é isso. É essa presença de Deus que começa então a pegar tudo isso que está desarranjado, bagunçado, e Ele começa então a botar tudo nos eixos, tudo no trilho. Amém? Nós vamos orar. E nós vamos então celebrar a ceia do Senhor hoje sob essa perspectiva da palavra que nós acabamos de ouvir. Jesus morreu na cruz, meus queridos.
Lá Ele derramou o seu sangue por nós, lá Ele levou sobre si os nossos pecados. Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Ele vivo está. E essa presença de Jesus na nossa casa, irmãos, é ela que faz toda a diferença. Apocalipse 3:20, foi Jesus quem disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. O que Jesus quer fazer quando entrar na sua casa? Vai fazer um culto? Uma reunião de oração? Não, ele vai fazer uma festa com você. Ele vai entrar e vai fazer ceia com você. Ele te convida a sentar à mesa e comer com ele, ter comunhão com você. Eu quero celebrar a ceia com essa perspectiva. Mas hoje nós vamos convidar: Senhor Jesus, eu quero